Olá, bom dia. O senador Ricardo Ferraço disse que vai apresentar hoje o relatório da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos. Vamos saber mais informações com a repórter Carla Benevides. Bom dia, Carla. Bom dia, André. Segundo o senador Ricardo Ferraço, ele vai manter o texto que foi aprovado na Câmara, exatamente para que a matéria não tenha que voltar a ser analisada pelos deputados. Com isso, o governo se comprometeu a vetar alguns pontos do projeto, como, por exemplo, aquele que permite que grávidas trabalhem em condições insalubres. O governo deve editar também uma medida provisória para regulamentar alguns pontos da reforma, como, por exemplo, a questão do trabalho intermitente. A decisão de Ricardo Ferraço de apresentar nesta terça-feira o relatório da reforma trabalhista pegou a oposição de surpresa. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que o governo Temer não tem mais legitimidade para levar a reforma trabalhista adiante e que a oposição vai reagir. Já o senador Ricardo Ferraço disse que não se pode misturar a crise política com as prioridades do país. Não dá para nós misturarmos a crise que o governo está vivendo, que é brutal, é uma crise institucional gravíssima. Por isso nós suspendemos lá atrás essa tramitação, mas chegamos à conclusão que não devemos misturar a crise do governo com o interesse nacional. E há o interesse nacional de nós fazermos esse debate e concluirmos essa votação. Há o interesse nacional ou o interesse do governo de concluir a votação? Não, eu julgo que há o interesse nacional. Nós precisamos que a recessão chegue a um limite. Nós precisamos que o Brasil volte a gerar emprego e oportunidade para as pessoas. A questão é que nós não devemos deixar o país degringolar em função da crise do governo. A crise do governo nós estamos avaliando separadamente. O nosso trabalho no dia a dia aqui, nós temos que ter responsabilidade com ele para não parar o Brasil e se dar uma sinalização do Brasil que a anarquia está montada. E antes do senador apresentar o relatório, a Comissão de Assuntos Econômicos faz uma audiência pública com economistas e professores, exatamente para debater a reforma trabalhista. André. Obrigado, Carla. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Além da CAI, a Comissão de Direitos Humanos também debate a reforma trabalhista. Na Comissão de Infraestrutura, um dos projetos em pauta regula a cobrança dos serviços de esgotamento sanitário. Pelo projeto, a cobrança só poderá ser feita se houver prestação efetiva do serviço. As comissões de Meio Ambiente e a mista sobre mudanças climáticas continuam o debate judicial sobre Constituição, Meio Ambiente e Direitos Humanos. E na Comissão de Educação, projeto em pauta determina que a alfabetização de jovens e adultos seja critério de responsabilidade social a ser avaliado no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Outra reforma importante para Michel Temer foi alvo de debate nesta segunda-feira no Senado. A CPI da Previdência ouviu técnicos e especialistas contra e a favor das alterações no sistema previdenciário. Um argumento de quem defende a reforma é o envelhecimento populacional. O professor da Fundação Getúlio Vargas lembrou que a quantidade de beneficiários tem aumentado muito e que as soluções para equilibrar as contas são poucas. Então teve um aumento das contribuições, então das arrecadações 5 vezes, porque teve um aumento do gasto, aumento da contribuição, aumento do gasto, aumento da contribuição. E nós fomos andando assim, claro, mas isso deve ter um limite. Então deve ter um ponto que nós não podemos aumentar mais essa contribuição. O representante do Tribunal de Contas da União disse que a curto prazo o envelhecimento é o menor problema da Previdência. O problema da Previdência não é só a estrutura demográfica, não é só a gestão, não é só a conjuntura e não é só o desenho. Mas tudo isso agrava o problema da Previdência e faz com que a reforma, uma reforma, não necessariamente essa, tenha que ser trabalhada e discutida de uma forma séria. O IPEA, Instituto de Pesquisa do Governo Federal, defende que uma reforma na Previdência pode dar ao país uma chance de crescimento. Se nada for feito, a PEC do teto, ela já explode a partir daqui 2 anos, acabou, ela não se sustenta. Então, mais um problema de incerteza fiscal,
Como é que os investidores olham isso? Aumento de tributo, aumento da dívida. Se aumentar a dívida, aumenta os juros. Se aumentar os impostos, reduz a renda disponível. Quer dizer, as duas coisas refletem instabilidade econômica, as duas coisas refletem baixo crescimento econômico. O professor de economia Eduardo Fanani questionou a pressa em alterar a Previdência e lembrou que nos últimos 20 anos já foram 4 reformas. Para ele, além de faltar um diagnóstico preciso do problema, as contas também não estão sendo feitas corretamente, porque ignoram a responsabilidade da União com a Seguridade Social. Nós temos que fazer uma reforma que supostamente vai ter resultados daqui a 30, 40 anos, a toca de caixa agora. O economista da Universidade de Campinas também questionou a legitimidade da reforma. Não se faz uma reforma sem a legitimidade do voto popular, porque essa reforma não foi, ninguém ganha eleição dizendo eu vou fazer essa reforma da Previdência. E não foi isso que foi votado em 2014. Na Câmara, o relator da reforma da Previdência anunciou que o projeto deve ficar parado por causa da crise política. Independente disso, no Senado, os trabalhos da CPI seguem adiante. A CPI tem que continuar investigando, ouvindo, aprofundando o debate. Precisar 4 meses, mais uma prorrogação, façamos a prorrogação. Porque essa CPI ela quer somente a verdade. A inserção do Brasil no mundo globalizado foi o tema do 5º painel do ciclo de debates que a Comissão de Relações Exteriores está realizando quinzenalmente às segundas-feiras. Os especialistas defenderam uma economia mais aberta para alavancar o desenvolvimento do país. Dólar, euro, yuan, real, quase como uma bandeira, cada moeda é símbolo de um país. Ela reflete o preço do que se produz, o custo dos recursos naturais, o valor do trabalho de cada um. Enfim, tudo aquilo que é preciso proteger em tempos de crise econômica. Mas e para o Brasil? Diante do cenário internacional, qual a melhor opção? Líderes mundiais debatem as alternativas: protecionismo ou livre comércio? Diante do cenário internacional, nossa economia não pode cometer erros. O que está em jogo, mais uma vez, é oportunidade, desenvolvimento, soberania. Nenhum país precisa ter uma indústria 100% nacional. O protecionismo gera alguns ganhadores, às custas de toda a sociedade. Aqueles que são escolhidos como objeto da proteção, porque recebem menos concorrência, podem elevar os seus preços. A produtividade brasileira não cresce desde 1980. O resultado é a perda da competitividade. Além de investimentos de longo prazo em educação, a receita para entrar no mundo globalizado inclui mais acordos e menos barreiras comerciais, aumento de importações e exportações. Sempre que eu crio um monopólio e fechar a economia é reduzir a competição, sempre que a gente reduz a competição, a gente abre espaço para a corrupção e para a criminalidade. As importações são extremamente importantes porque um produto importado traz embutido nele as novas tecnologias, que então nós podemos aprender, até pela engenharia inversa, essas novas tecnologias. Mas nós preferimos muitas vezes nos fechar às máquinas modernas, mas sobretudo nos fechar as ideias novas, as ideias modernas. O protecionismo é antípoda da inserção competitiva no mercado internacional. Então nós temos que estar inseridos no mercado internacional, fruto de uma relação de intercâmbio comercial com os outros países, com mútuos benefícios para aqueles que estão fazendo parte desse conjunto de abertura comercial e de estabelecimento de relações comerciais. Ontem, Dia Mundial do Meio Ambiente, um seminário internacional promovido pelas Comissões de Mudanças Climáticas e de Meio Ambiente trouxe ao Senado juízes de diversas nacionalidades, além de especialistas em direito ambiental. O seminário continua ao longo de todo o dia de hoje e discute como vai funcionando na prática a aplicação de leis que tratam da preservação ambiental. Declaro promulgada.
Desde 1988 que a Constituição brasileira deixa claro: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. No entanto, assegurar esse direito no dia a dia dos brasileiros não tem sido uma tarefa fácil. Uma realidade de lutas e conquistas que parece comum a muitos países, de acordo com os relatos do seminário. A abertura aconteceu no plenário do Senado. A ideia, de fato, é avançar, é discutir o Estado de Direito Ambiental, trabalhar uma análise da governança do aparato legal ambiental. De tarde, o debate girou em torno das experiências de aplicação de dispositivos constitucionais ambientais. Juízes de diversos países falaram de suas experiências. A dificuldade em conciliar a preservação ambiental com o direito social ao desenvolvimento econômico foi apontada pelo representante da Corte Superior do Malawi, Chifundo Kachali. Integrante da Corte Constitucional da Tanzânia, Poukiwelo disse que o seu país não possui tribunais especiais para questões ambientais e nem garantias para a preservação do meio ambiente na Constituição. Mesmo assim, o direito ao meio ambiente tem espaço em seu país, a partir de relações entre os direitos humanos e a preservação ambiental. Já na Coreia do Sul, a Constituição também prevê o direito ao meio ambiente sadio e determina que o Estado deve assegurar a preservação ambiental para as futuras gerações, explicou a juíza Do Yu-Kim. No entanto, a sul-coreana disse que esse direito ainda é abstrato em seu país, porque depende de regulamentações que não foram aprovadas. As semelhanças e diferenças com a realidade brasileira foram apontadas. A Constituição do Brasil deu um passo de gigante em relação a todas as constituições do planeta em termos de tutela do direito humano e fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que eu destaco é a disposição do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição do Brasil, que estabelece nas seguintes letras: os direitos e garantias expressos nesta Constituição têm eficácia imediata. O ministro do Meio Ambiente participou do seminário. Ele também destacou o artigo 225 da Constituição brasileira, que reconhece a preservação ambiental como um direito difuso ao alcance de todos os brasileiros, inclusive dos que sequer nasceram ainda, mas reconheceu a dificuldade em defender esse tipo de direito nos embates do Congresso Nacional. Aqui no Congresso nós temos tido embates importantes. O último deles foi a respeito da modificação no Código Florestal e nós tivemos um embate muito grande com a bancada ruralista no Congresso Nacional, a bancada que foi eleita justamente para defender a anistia daqueles que não tinham tido a responsabilidade legal, que tinham desmatado ilegalmente, que tinham cometido crimes ambientais. E aí eu costumava dizer sempre assim nas discussões: é muito difícil, enquanto você está defendendo os direitos difusos da sociedade, eles estão defendendo os direitos deles, individuais, o direito do bolso deles. Nós temos tratado o meio ambiente como direito e pouco como dever. A Constituição brasileira dá o direito do ar limpo para todos os brasileiros. E dá também o direito de todo brasileiro comprar quantos automóveis puder com a renda que tiver. Um direito se contrapõe ao outro. É óbvio que comprando muitos carros, nós vamos ter muita poluição. Então, nós não construímos ainda um conjunto de deveres de cada ser humano em cada país para com o seu meio ambiente. Para mais informações sobre o que ocorre aqui no Senado, acesse a nossa página na internet e também acompanhe a nossa programação. Uma boa terça-feira para você.